Olá, bonecas! No vídeo de hoje eu finalmente, tadã, vim falar sobre a boneca Ariel. Então, Ariel é um nome que já é recorrente aqui no canal, porém, eu tinha feito 3 vídeos há um tempo atrás, mostrando uns detalhes de confecção, mas que ainda não eram totalmente, digamos assim, uma apresentação da boneca. Eu fiquei literalmente me enrolando durante anos até resolver trazer ela aqui, porque eu não conseguia fazer registros, né, melhores, um ensaio decente, digamos assim, da boneca. E agora ela devidamente, né, bem registrada, né, bem fotografada, bem iluminada, eu consegui falar mais sobre ela, né, e trazer finalmente. Porém, assim, lá no início, quem acompanha aqui sabe que lá no início, um dos primeiros vídeos do canal, lá por 2010, eu fiz uma encomenda, né? Eu tive uma encomenda de uma boneca Ariel. Foi a primeira sereia que eu fiz. Eu até lembro que eu tentei fazer o mais próximo dentro das minhas, né, possibilidades. Eu não podia criar muito. Eu tentei fazer o mais próximo da personagem da Disney, né, do desenho da Ariel, da animação. E, enfim, eu hoje, nossa, faria completamente diferente, com certeza. Gostei muito do resultado na época, embora os materiais que eu tinha não condiziam, né, com os sonhos de tudo que eu gostaria, que eu poderia fazer. Mas valeu. Ela, apesar de ser visualmente uma boneca simples na época, ela foi muito minuciosa, porque eu lembro que eu fiz as escamas uma por uma, com pedacinhos minúsculos de garrafa PET verde. Teve todo um estudo, né, para ver como eu faria aquela boneca da melhor maneira possível dentro do tamanho, né, que elas eram pequenininhas. Então, de lá para cá, né, nos últimos anos, eu mostrei cerca de 3 vídeos falando, né, mostrando um pouco dos bastidores da confecção dessa nova boneca Ariel. Enfim, eu não queria que o nome dela fosse Ariel, eu nem queria que fosse uma Ariel, eu queria simplesmente que fosse uma sereia, porque eu sempre sonhei em fazer uma boneca sereia. E eu não tinha, na época, né, em que eu sonhava, eu não tinha, assim, ideia de como fazer uma boneca grande, né, nos moldes que eu gostaria. Então, nesses vídeos anteriores, eu já tinha comentado sobre isso, quando eu comecei os meus estudos com a Dione, com a Dioneca, a Dione Amari, eu fiz, né, um intensivo no meu cérebro, pensando como que eu vou criar dentro dessa possibilidade de crescimento, né, das bonecas, literalmente de crescer os moldes, fazer uma sereia. Porque, né, elas não eram sereias, mas eu adaptei um molde de cauda de sereia numa das bonecas de um dos cursos que eu fiz, e a partir dali eu fui, né, eu fiz uma adaptação. O rosto também eu adaptei de uma outra maneira, que não era exatamente igual a do curso, mas eu realmente dei o meu melhor. Eu acredito, assim, que ficou ótimo para os materiais e para as dimensões que eu tinha na época. Hoje eu já sei que eu faria ela e pretendo fazer, né, as próximas bonecas, quem sabe outras sereias mais magrinhas, né, mais mocinhas. Aquele corpo que eu tinha, ele era mais cheinho, né, mais gordinho mesmo. E então, assim, o que não ficou feio, não por ela ser mais gordinha, mas é que eu percebi que o formato da cabeça na época poderia ter sido maior do que o resto do corpo, né? E eu literalmente tentei compensar isso com o cabelo, com o volume de cabelos, que eu dei a maior ênfase nele, para compensar aquele desnível que
talvez quem veja não perceba, mas pra mim fez uma diferença, né? E assim, engraçado é que, por que eu falo que ela não seria uma Ariel? Primeiro que a primeira sereia, né, literalmente, que tomou conta da minha vida não foi Ariel, que é da maioria das crianças, né, hoje em dia, e dos adolescentes, adultos que eu conheço. A Ariel, né, ela vivia no imaginário da criançada. Foi também para mim, porém, a primeira sereia que eu me apaixonei, ela veio antes da Ariel. Ela era dos anos 80, que era do filme Splash, Uma Sereia em Minha Vida, que foi vivida pela atriz Daryl Hannah, que ela fez o filme com o Tom Hanks. O filme é bem sessão da tarde mesmo, né? Quem assistiu lembra, ele marcou as sessões da tarde, as locadoras de vídeo. Então, assim, eu pirava no cabelo dela, principalmente na cauda, que eu achava lindo. Foi, acho que, a primeira sereia mais realista, né? Num live action, digamos, né? Que eu me apaixonei e pensei, nossa, né? Na minha cabecinha, eu assisti, eu devia ter 4, 5 anos, e eu fiquei emocionada, porque eu queria, né? Eu sabia, né? Apesar da gente saber, eu saber que era uma fantasia, que era um filme, o realismo, né? Da cauda, de toda a história, fazia, né? A criançada, eu no caso, viajar na possibilidade de ser uma sereia, de encontrar uma sereia, enfim. Então, todas as bonecas que eu tinha, as Barbies eu ainda não tinha, mas as derivadas, né, eu jogava na água, né, colocava num baldinho e ficava lá viajando, na piscininha, seja lá o que for, com o cabelo, porque eu achava lindo, né, era ver o cabelo da boneca se esparramar na água, como se fosse lá naquelas cenas, né, de fundo de mar, enfim. Voltando para Ariel. Então, o que aconteceu? Quando eu resolvi, não, agora eu acho que eu tenho material suficiente, já tenho um conhecimento melhor para fazer uma sereia grandona, vamos lá. O que aconteceu? Que eu não tinha e não encontrei também cabelos do jeito que eu queria para fazer a minha Splash, a minha versão da Daryl Hannah. E eu lembrei, assim, que realmente eu tinha parado já há tempos um cabelo que eu tinha feito especificamente para um ensaio, que foi minha carinha aqui na capa dos vídeos há um tempo já, para Alma de Boneca. Então eu criei todo um cabelo de boneca para mim, né? Fiz uma peruca de dreads, né? Feitas de mohair, feitas de lã, enfim. E ficou comigo esse material, esse cabelo, um bom tempo. E eu não sabia literalmente mais o que fazer com ele. Pensei, não vai dar, sabe? Eu vou ter que aproveitar. E foi bem na época em que retornou, né? A Disney refez o filme da Ariel, dessa vez em live action, não em desenho animado, né? E aí eu pensei, ai meu Deus, era tudo, sabe? Tudo batia, todos os materiais que eu tinha, a cor da cauda, né, as cores de tecido, as cores desse mohair, desse cabelo, que já eram dreads, que lembravam muito o da personagem do filme. Que mais? O tom de pele, que não era assim um tom tão escuro como eu gostaria, né? Era a cor era doce de leite, o nome do tecido do cotton que eu usei para fazer ela, porque eu ainda tinha, né? No caso, eram materiais que me sobraram de outros carnavais, de outras coisas. Então, por isso que eu usei o que eu tinha e acredito que deu certo, né? Então, vendo todo aquele visual e sabendo das cores, de tudo, o filme foi, né, inevitável. Eu não tive como não chamá-la de Ariel também. Então, é mais uma Ariel, porém, agora uma Ariel comparada àquela primeira lá do início de 2010, 2011, não sei, ela, né, foi turbinada agora e com certeza as próximas, se eu fizer sereias, serão também igualmente diferentes, mas mora no meu coração porque foi um marco, né, nas minhas costuras
E eu mostro aqui, tô mostrando aqui um pouquinho, né, de como foram os registros melhores que eu fiz essa boneca. E eu chamo ela de Nova Ariel. Então espero que gostem, né? Fiquem aí com as imagens. Em breve mais detalhes, né? Mais viagens dessa minha boneca. E é isso. Vou ficando por aqui e até o próximo vídeo. Beijos!